E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais uma aula de anatomia dental que eu estou trazendo aqui para o YouTube. E hoje a gente vai estar estudando a anatomia do primeiro molar superior. Nas duas últimas aulas que eu postei aqui no YouTube, a gente viu a anatomia dos molares inferiores e agora a gente vai para a anatomia dos molares superiores. E na minha opinião, o primeiro molar superior é um dente bem tranquilo aí da gente estar estudando, principalmente depois que a gente conhece alguns detalhes anatômicos dele, tá? Então, nessa aula aqui a gente vai ver as individualidades do primeiro molar superior e em uma outra aula que eu irei mostrar aqui no YouTube, a gente vai ver as diferenças dos molares entre si, que isso é bastante importante aí para que você mande bem, na sua prova prática de anatomia dental. E só antes de começar o conteúdo aqui, eu queria te lembrar que eu tenho um PDF com mais de 50 tabelas resumidas, como esta que está aparecendo aí na sua tela. Essas tabelas, elas têm as principais características dos dentes e elas foram feitas para você imprimir e ter ela em mãos, na hora dos seus estudos práticos. Então o link para o download deste material está no primeiro comentário deste vídeo aqui e fazendo o download, você com certeza vai facilitar bastante os seus estudos e também apoia o meu trabalho aqui no YouTube, Esse material tem um valor simbólico aí de R$ 4,90, mas é bem acessível para todo mundo. Mas então agora vamos para o estudo da face vestibular no primeiro molar superior, que é uma face com características que você deve conhecer, mas como eu sempre falo, a anatomia dos dentes posteriores, ela é melhor analisada pelo estudo da face oclusal. Só que aqui, na face vestibular do primeiro molar superior, a gente consegue observar que este dente vai ter esta face com formato trapezoidal e as bordas mesial e distal serão convergentes para a cervical. E note na imagem mais da direita que a gente tem ali as linhas traçadas nas bordas distal e mesial, como a borda distal ela é mais curvada do que a borda mesial, então a borda distal vai ser mais convexa do que a mesial e menor também do que esta outra borda. Então, nem um segredo em relação a isso, essa característica meio que segue a receita de bolo de vários outros dentes, E aqui nesse slide a gente tem outras características bastante relevantes também, e eu gostaria de destacar a presença das duas cúspides vestibulares que a gente vai ter no primeiro molar superior. Este dente, ele vai ser um dente que tem 4 cúspides, 2 cúspides vestibulares e 2 cúspides palatinas. E claro, quando a gente observa o primeiro molar superior pela vestibular, a gente vai estar conseguindo ver as duas cúspides vestibulares, que são classificadas em mesovestibular, a cúspide que está mais para mesial, e disto vestibular. E algo bastante importante para você ter em mente é que a cúspide mesovestibular vai ser maior e mais larga que a disto vestibular, e estas cúspides vão ser separadas por um sulco que está apontado ali em vermelho na imagem do meio, E nesta imagem eu decidi marcar uma outra característica com a flecha em azul, que é uma projeção da linha cervical, do primeiro molar superior. É na imagem mais da direita ali que a gente tem as duas flechas vermelhas, uma na mesial e outra na distal, eu marquei o ponto de contato do primeiro molar superior. Então o ponto de contato distal ele vai ser localizado no terço médio da coroa, enquanto o ponto de contato mesial vai ficar entre o terço oclusal e o terço médio, e com essas flechas fica bastante visível. Mas era isso que eu tinha para falar sobre a face vestibular. Vamos agora aí para o estudo da face palatina, ou como muita gente também se refere a esta face, a face lingual. Mas aqui uma característica extremamente importante, tanto para a disciplina de anatomia dental, quanto para provas de concurso público, é que o primeiro molar superior vai ter uma face palatina maior do que a vestibular. Então, se tu já viu o meu vídeo de anatomia dental, uma das minhas outras aulas, onde eu falo das características comuns dos dentes, lembra, provavelmente, que grande parte dos dentes vão ter a face vestibular maior do que a face palatina e lingual. Mas aqui isto funciona ao contrário, pessoal? A face palatina vai ser maior
e é algo que pode muito bem ser cobrado na sua prova de anatomia dental. É claro, quando a gente observa o primeiro molar superior pela face palatina, a gente consegue observar as duas cúspides palatinas. E como eu marquei ali, né, na imagem mais da direita, a cúspide mesiopalatina vai ser maior do que a cúspide distopalatina, e a cúspide mesiopalatina é inclusive a maior cúspide do primeiro molar superior, como a gente vai ver com mais detalhes no decorrer desta aula. E na imagem do meio ali, eu tracei duas linhas, porque aqui na face palatina, a gente consegue observar que a borda mesial vai ser maior do que a distal. Isso ocorre, claro, pela diferença de tamanho entre as cúspides, tá? Mas agora neste slide aqui, eu marquei duas características que também são bastante importantes para o estudo do primeiro molar superior. Inclusive, uma delas é algo que meio que te diz qual é esse dente, né, que você tem em mãos, qual é o lado que ele fica na arcada, tá? E esta característica é a presença do tubérculo de Carabelli, que ele está meio discreto ali na nossa representação, eu apontei ele na imagem mais da direita, né? Mas o tubérculo de Carabelli, pessoal, é uma elevação presente na cúspide mesiopalatina, e esta estrutura ela vai ter características bastante variáveis de pessoas para pessoas, e em alguns dentes o tubérculo de Carabelli é tão grande que ele parece até uma quinta cúspide. Então, se tu pegou ali o teu molar em mãos, tu viu que ele tem o tubérculo de Carabelli, isto aí já é um indicativo de que ele é um primeiro molar superior, e através, né, da localização do tubérculo de Carabelli você já consegue dizer se este dente é um dente 16 ou 26, porque, como eu disse, né, ele vai estar localizado na cúspide mesiopalatina. E na imagem mais da esquerda ali, eu marquei o sulco que separa as duas cúspides palatinas. Na nossa representação, este sulco está bem discreto, mas ele alcança mais ou menos até metade da face palatina, e ele vai ter uma concavidade voltada para a distal. Então aqui, tá, pela face palatina, você consegue observar várias características, né, que vão te indicar o lado que este dente fica da arcada. Então tem aí tamanho de cúspides, presença de sulco, tubérculo de Carabelli, tamanho da borda mesial e distal. São várias coisas que você pode estar analisando. Mas agora então vamos para o estudo das faces proximais. E eu gostaria de começar aqui mencionando uma característica muito importante que está presente nos pré-molares e molares inferiores, mas não está presente nos pré-molares e molares superiores. A gente vai inclusive ver isto com mais detalhes na minha aula de diferenças entre os molares. Mas os dentes posteriores e inferiores, pessoal, eles vão ter uma inclinação muito grande da face vestibular para a lingual. E esta inclinação da face vestibular para a lingual palatina não está presente nos dentes posteriores superiores, ou seja, a gente não encontra ela nos pré-molares e molares superiores, que vão ter uma face vestibular muito mais retilínea, né? Esta inclinação aí não vai ser nem de perto comparável à inclinação presente nos dentes inferiores posteriores. E além disso, algo bastante importante é que as proximais do primeiro molar superior vão ter um formato retangular, com uma dimensão vestibulolingual maior do que a dimensão cérvico-oclusal. Ou seja, estas faces elas são maiores em largura do que em altura, e por causa desta grande largura da coroa do primeiro molar superior, a linha cervical deste dente vai ser praticamente retilínea, né? Isso aí a gente também viu lá nas nossas aulas de introdução à anatomia dental. E para encerrar aqui, a gente tem uma característica que também foge um pouquinho aí dos padrões de outros dentes, né? Porque as bordas vestibular e lingual das faces mesial e distal do primeiro molar superior, elas são convergentes para oclusal. Em vários dentes essas bordas são convergentes para a cervical, né, pessoal? Mas então, essas eram as características das faces proximais. São faces que é legal a gente conhecer a anatomia delas, mas esta anatomia não vai ser nem de perto tão importante quanto, claro, né, o estudo, a anatomia da face oclusal.
Então, já mencionei isso nesta aula aqui, em outras aulas, né? Face oclusal é a face mais importante aí da gente estar analisando dos dentes posteriores. E logo de início eu queria mencionar que a face oclusal do primeiro molar superior vai ter um formato de losango. Eu sei que o meu losango ficou torto ali marcado na imagem, tá pessoal? Mas o importante é que você pegue o conceito da coisa, né? Então, nas pontas mesiovestibular e disto-palatina do nosso losango, a gente vai ter os ângulos agudos que são menores do que 90 graus. E nas pontas disto-vestibular e mesiopalatina, a gente vai ter os ângulos obtusos que são maiores do que 90 graus. Losango que é uma figura formada por dois ângulos agudos menores que 90 e dois ângulos obtusos maiores que 90, como eu acabei de falar, né? E olhando o primeiro molar superior pela face oclusal, a gente também consegue ver a presença do tubérculo de Carabelli, né? Mas como eu falei, esta estrutura vai variar bastante, né? Vai ter características bastante variáveis de pessoa para pessoa, mas a gente consegue observar ele pelo oclusal. E neste slide aqui, eu decidi marcar os sulcos da face oclusal do primeiro molar superior. Então, os sulcos deste dente vão ter um formato de H, como a gente pode ver na imagem ali em azul, vermelho e amarelo. A gente vai ter dois braços do H em vermelho ligados entre si pelo traço azul, né? Então, ali, um dos braços, inclusive, vai ter um formato de L, e as duas porções deste L acabam em uma fosseta central que está marcada em amarelo. Espero que a minha explicação não tenha ficado muito confusa, mas o nosso primeiro sulco, que é a parte horizontal do nosso L, vai separar a cúspide mesiovestibular da cúspide mesiopalatina. Esse sulco vai acabar na fosseta central, como eu falei, está em amarelo. O segundo sulco separa a cúspide mesiovestibular da cúspide distovestibular, que é a parte vertical do nosso L. O terceiro sulco é o nosso outro traço vermelho ali que está meio na diagonal, né? Que vai separar a cúspide mesiopalatina da cúspide distopalatina. E daí a gente tem ligados ali, né, todos esses sulcos por um quarto sulco marcado em azul, que também termina na nossa fosseta central. E só lembrando que este sulco marcado em azul, pessoal, ele é muito mais discreto do que todos os outros que eu acabei de mencionar, porque ele ultrapassa parcialmente uma ponte de esmalte, no entanto é interrompido antes. A ponte de esmalte liga a cúspide mesiolingual à cúspide disto-vestibular. E é uma estrutura que confere resistência ao primeiro molar superior, que é um dente que precisa ser muito resistente porque ele vai ser um dos principais responsáveis pela mastigação. Na nossa representação, eu marquei esta ponte de esmalte em verde, mas na representação que eu tirei do Wellers, né, esta ponte está demonstrada de forma muito discreta. E por isso eu peguei uma outra representação aqui, né, onde eu apontei esta ponte de esmalte com a flecha em vermelho. Então, nesta nova representação, essa estrutura, fica bem mais evidente. Só que daí o nosso sulco, né, é que é pouco demonstrado. E aqui, para a gente encerrar o estudo da face oclusal, a gente vai ter as cúspides deste dente. Como eu já mencionei neste vídeo aqui, a cúspide mesiopalatina vai ser a maior cúspide de todas, seguida pela mesiovestibular, distovestibular e pela distopalatina, que vai ser a menor cúspide deste dente. Todas estão marcadas aí de forma bem didática para você, tá? Mas então essas eram as principais características deste dente e agora a gente entra na reta final aí da nossa aula. A gente vai ver a anatomia radicular do primeiro molar superior. Então, este dente aqui, pessoal, ele vai ter três raízes, duas raízes vestibulares e uma raiz palatina. As raízes vestibulares, claro, vão ser nomeadas em mesiovestibular e distovestibular, e a nossa outra raiz vai ser nomeada como raiz palatina. A raiz palatina vai ser a maior de todas, isto está apontado aí agora no nosso slide, tá? É algo muito importante. E das raízes vestibulares,
a raiz mesiovestibular ela vai ser maior e mais larga do que a raiz distovestibular. Isso inclusive fica bem evidente neste slide aqui, porque note como quando a gente observa o primeiro molar superior pela mesial, a gente não consegue ver a raiz distovestibular. Mas quando a gente observa este dente pela distal, a gente consegue ver a raiz mesiovestibular porque ela vai ser maior, tá? E só destacando que as raízes mesio e distovestibular, elas podem estar curvadas uma em direção à outra, mas a anatomia dessas raízes pode ser bastante variável também em relação pelo menos a essa curvatura. E por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou este vídeo até aqui. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu estou disponível. Eu te vejo na próxima. Até mais. Tchau, tchau.